Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula, uma aula bastante específica, uma aula pontual. Nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre o mercado de capitais. Hoje nós vamos falar o quê? De ações, né? Professor, mercado de capitais, né? Mercado de capitais são aquelas empresas que têm um capital aberto, não é isso? Que podem ser companhias abertas e companhias fechadas, que inclusive nós já explicamos em detalhes para vocês na aula anterior. Tá certo? Na aula anterior, diferença entre companhias abertas e fechadas, nós estudamos o artigo 1º, o 2º e o 3º da Lei 6.404 de 76. Ou seja, essas companhias têm em comum uma coisa, todas elas, o seu capital social é dividido por ações, né? Então, ações. Então, esse aqui passa a ser um valor mobiliário, tá certo? Um valor mobiliário muito utilizado para alavancar os investimentos das empresas. Aqui, você tem que falar assim, sociedade, empresas por ações. Não é qualquer empresinha de boteco, não. Aqui são as botelonas do Brasil, são as grandes empresas que impulsionam a economia do Brasil, e não só do Brasil, mas do mundo todo, né? O que nós vamos falar desse assunto aqui? Nós vamos falar aqui, principalmente, das espécies, né? As espécies das ações que nós temos. Vamos falar de suas classes também, né? E, claro, muito mais detalhes aí nós vamos falar. Gente, esse aqui é um assunto que ela é 100% baseado nessa lei, tá? A lei aí 6.404, de 15 de dezembro de 76. Né? Só lembrando para vocês, né, que 15 de dezembro é o meu aniversário, né? Claro que o professor não nasceu em 76, né? Eu nasci assim, um pouco mais para frente de 76 aí. Mas meu aniversário é 15 de dezembro, eu quero que vocês lembrem aí do professor, né? Eu quero fazer um comentário com vocês, tá? Papo reto. Sabe que aqui não tem frescura, aqui não tem moagem, tá? Aqui é papo reto, né? Entre você e eu só. Eu tenho bastante conhecimento desse assunto, tá? Porque na minha vida de concurseiro, eu teve lá atrás, 20 anos atrás, eu estudei para valer um tipo de concurso que era carreira fiscal, né? E lá na carreira fiscal tem uma disciplina chamada contabilidade geral e contabilidade avançada, né? Tive a oportunidade de estudar 100% tanto a contabilidade geral quanto a contabilidade avançada, um assunto que eu adorava, né? Eu adorava muito esse assunto da contabilidade geral e da contabilidade avançada. Inclusive, o professor, nessa época eu trabalhava no Estado, eu era servidor público estadual, ocupava o cargo de gestor governamental, e certa vez um colega meu falou: professor Luiz, cara, eu quero aprender essa tal de contabilidade. Falei assim para você: olha, você sabe que eu sou administrador, sabe que eu conheço aí um pouquinho da contabilidade e eu tenho o meu método próprio de ensinar contabilidade. E eu desenvolvi o método do meu jeitão, do professor Luiz, um método pragmático, direto ao assunto, para o cara entender a contabilidade, débito, crédito, assim por diante, né? E aí eu desenvolvi esse método, eu cheguei até a gravar algumas aulas sobre isso, né? E esse projeto não consegui dar continuidade. Mas por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque esse assunto aqui, ações, cara, é um assunto de contabilidade avançada. Eu acho, desculpa a expressão, puta sacanagem, tá? Nós vamos fazer aqui diversas questões de concursos, tá? De diversas bancas de concurso que cobram esse assunto. Cara, eu acho uma grande sacanagem aí os examinadores cobrarem no nível de detalhamento de ações, tá? Então aqui é um assunto de contabilidade avançada. Nesse sentido, eu, professor Luiz, eu quero abordar aí os principais pontos que estão sendo cobrados sobre ações nas provas de conhecimentos bancários, né? Só lembrando, cargo de conhecimentos bancários, cargo tanto técnico quanto escriturário, o provimento é o quê? Nível médio, tá? Fiscal, nível superior, tá? Muito específico, e os caras estão cobrando nesse nível. Vem comigo, então vamos lá, vamos estudar esse cara aqui, né? Então eu tenho uma boa base nesse assunto aí quando a gente fala da lei na 6.404, né? Rapidamente, então vem comigo, mercado de capitais, artigo 1º. A companhia ou sociedade anônima, né, terá o capital dividido em ações. Prof, que capital que é esse, professor?
é o capital social, né? É o capital social. Então, o capital social vai ser dividido por ações, né? Por ações. Ou seja, né, as ações é a menor fração do capital social, tá? E a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada, limitada, não ilimitada, ou seja, não responde pelos seus patrimônios pessoais, vai responder pelo valor das ações que tem, está lá no capital social, ao preço da emissão das ações subscritas ou adquiridas. Então, nós vamos falar disso aqui, né? E essa aula, nós vamos falar aí bastante coisa sobre ações, né? Infelizmente, eu não posso falar que a gente vai falar aí tudo sobre ações, né? Porque se eu fosse falar tudo sobre ações, cara, seria uma aula de 10 horas só para a gente explicar todos os detalhes que nós temos aí de ações. E eu não acho isso necessidade, eu não vejo necessidade para isso, né? Então vem comigo, ações, né? Prof, tudo bem, eu quero uma orientação. Então, uma orientação, você tem que saber aqui, tá certo? Tem que ir lá na Lei 6.404, tá? Isso eu falo para o cara que quer tirar um 10, tá? Um 10. Porque esse curso aqui do professor, papo reto, não é papo de vendedor não, cara. Eu, professor Luiz, me esforcei bastante nesse curso de vocês aí, ponto a ponto digital. Todas as aulas, ou quase todas as aulas, nós temos muitos exercícios com aprofundamento de item a item do exercício, isso ajuda a fixar. Mas o seguinte, para você tirar um 10 e acertar todas as questões, você tem que fazer a sua parte. Então, olha só, dá uma lida, tá certo? Dos artigos 11 ao 45, tá? Professor, tem mais artigos aí? Sim, dá uma lida também no artigo 111, e lá no artiguinho 254A. Tá? Então, são esse bloco legal aqui que vocês têm que dar uma estudada aí com bastante aprofundamento, né? Ah, professor, que dificuldade que eu vou ter? Cara, você vai ter dificuldades, porque a linguagem utilizada por essa lei é uma linguagem de contador, né? E com certeza, aliás, eu tenho certeza absoluta que nem todos os nossos colegas aí, nossos queridos alunos, são contadores. Então, você vai ter uma certa dificuldade, mas eu falo para vocês o seguinte, que essa prova, tá, a prova, esse assunto aqui, ele faz Ctrl+C e Ctrl+V da lei. Então, se você fizer uma leitura, dá uma fixada, você vai ter um caminho a seguir na hora da prova, né? Então, vem comigo. Artigo 11, primeiro artigo que fala das ações, né? Eu vou falar o quê? Do número e do valor nominal, fixação no estatuto, né? Então, vem comigo, tá? Número, valor nominal e fixação do estatuto, né? Eu vou começar o seguinte, atenção, eu vou começar pelo estatuto, ó. Pelo estatuto, né? Todas as companhias, tá? Todas as SAs são obrigadas pela lei 6.404, ou seja, essa lei, a ter um estatuto, tá? Um estatuto. Nesse estatuto aqui, ele vai definir os órgãos de administração, tá? Os órgãos de administração, os conselhos, né? E assim por diante. E vai definir também o valor do capital social da empresa. Então, o estatuto fixará o número das ações que se divide o capital social. Ou seja, então ele vai colocar lá, ó, um capital social, ó, de R$1 bilhão, né? Capital social de R$1 bilhão. Esse capital social, ele vai ser dividido por ações, ou seja, as ações é a menor fração do capital social. Ok. E essas ações aqui, ó, nós temos vários tipos de ações, de espécies, né? Ações ordinárias, ações preferenciais, de fruição, a gente vai saber esses caras aqui para vocês. Ok. Então, o estatuto fixará o número de ações em que se divide o capital social. Parou? Este item aqui explicado para vocês em detalhes. E estabelecerá se as ações terão ou não valor nominal, né? Valor nominal é quando a ação vai ser subscrita. No caso aqui, ó, já está aqui, né? No estatuto ele pode deixar previsibilidade, não é isso? De criar de previsão de criação de uma classe especial de ações no futuro, né? Por exemplo, aqui tem R$1 bilhão,
100 milhões de ações aí preferenciais a serem emitidas daqui 10 anos, né? Então está aqui para vocês, é o estatuto que vai estabelecer isso, né? E aí depois, é claro que essas ações aí, elas passarão a ser integralizadas no capital social. Quando integralizadas, elas passam a ter valor nominal, né? Ou seja, qual que é o valor dela, valor nominal, né? Da sua face. Ok. Na companhia, com ações sem valor nominal, o estatuto poderá criar uma ou mais classes de ações preferenciais com valor nominal. Então é o seguinte, o estatuto que vai definir isso. Professor, e essa tal de classe, né? Já vou explicar para vocês aí agora esse tal de classes, né? Depois eu volto, cara, né? Então no começo da aula é muitos conceitos técnicos que eu tenho que passar para vocês, né? Então nós temos aqui espécies de ações, né? Nós temos espécies de ações, olha só, vem comigo aqui. Espécie, normalmente, aliás, 3 tipos de espécie, né? Nós temos as famosas ordinárias, chamada de ON. Nós temos as preferenciais, PN. Professor, a gente vai explicar esses caras? Claro que a gente vai explicar. Nós temos um módulo específico aí das ações ordinárias e as preferenciais, né? E nós temos as famosas fruição, tá? Ok. Então, o que acontece, né? Agora a gente vai falar que essas ações aqui, elas são organizadas em classes, né? Para quê? Para ter maior gestão do capital social, né? Professor, mas por que tudo isso? Porque nós estamos falando de organizações de R$1 bilhão do seu capital social, ou seja, gigantes organizações. Então, é normal ter várias classes, né? Professor, ações ordinárias, né? Ações ordinárias, vamos colocar aqui para você entender, são aquelas ações de voto, né? De voto. Ou seja, as pessoas podem votar nas Assembleias Gerais, que é o órgão de deliberação máximo dessas companhias, né? Professor, preferenciais são aquelas, são os caras que são investidores, né? A maioria, né? Ou seja, o cara quer preferência normalmente revinculado ao quê? À distribuição de dividendos, né? Então está aqui, né? Então vamos colocar aqui LAC, né? Só para explicar o tal das classes, né? Sempre tem o nome da empresa, na empresa LAC, uma empresa fictícia, né? Ó, ON começa com 3. Então, isso aqui é uma classe de ação. Você vai identificar que isso aqui é uma classe, ó. Ó, normalmente, ó, o número 3, lá na bolsa, né? Na comercialização, indica ações ordinárias, ON, né? Você coloca aqui, ó, LAC 4, ações preferenciais. Aí, eu vou criar, tá? Uma outra classe aqui, ó. Tá certo? Uma outra classe aqui, PN, ó. Uma classe específica aqui, dizendo que essas ações aqui, desse bloco LAC 5PN, que é uma ação preferencial, dado o momento aí, X tempo, né, elas vão ter uma preferência de conversão em ações ordinárias, né? Conversibilidade. Esse lote de ações aqui. Então, isso que vem a ser as classes, né? É a gestão e a organização do capital. Eu dei o exemplo aqui de uma empresa de 1 bilhão, né? 1 bilhão. Então, são o quê? Milhares e milhares aí de ações circulando. Então, tem que ter as classes para organizar e passar determinado direito específico a essa classe de ações, né? Calma, 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 tá? Vou voltar aqui, porque eu sei que é um assunto novo, um assunto diferente, um assunto que o aluno aí vai ter que entender na marra. Isso aqui pode ser questão, ó, com certeza, questão de prova, né? Então vem comigo. Na companhia com ações sem valor nominal, ok? Ou seja, tem as ações, né, que ainda não foram integralizadas, né? O estatuto poderá criar uma classe para essas ações ou mais classe de ações preferenciais com valor nominal, ok? Então ele pode criar várias classes aí, né? O valor nominal será o mesmo para todas as ações da companhia. Ah, professor, então classe tal, tal, tal. Gente, ação é ação, tá? Não pode ter valor diferente. Ah, fulano de tal tem uma ação que vale o dobro. Não tem isso, gente. Todas as ações têm que ter o mesmo valor, até para dar o quê? Liquidez, né? Ter o quê? Controle dentro do ambiente da Bolsa de Valores, né?
Então, o valor nominal será o mesmo para todas as ações da companhia, né? O valor nominal das ações de companhia aberta não poderá ser inferior ao mínimo fixado na Comissão de Valores Mobiliários, né? O parágrafo 3º, nós temos por trás do parágrafo 3º dois conhecimentos importantes, né? Olha só, o valor nominal, o valor das ações das companhias abertas. Professor, companhias abertas, já ouvi esse cara. Rapaz, não fala isso comigo que eu tenho um troço aqui. Aula anterior, companhias abertas são aquelas companhias onde tem o seu capital social, as suas ações negociadas no mercado de valores mobiliários, não é isso? Ok, está lá. Ok, não é isso? Então lá, está lá. Se ela está sendo negociada no mercado imobiliário, ela precisa de registro. Esse valor, o registro está onde? Na CVM. Ou seja, essas ações deverão ser negociadas com valor, não poderá ser com valor mínimo ao fixado, tá? Não pode, ó. Não pode o valor mínimo fixado pela CVM daquela autorização que a companhia teve para lançamento das ações no mercado. Então não pode ser, tem que seguir a regra, né? Professor, e as companhias fechadas? As companhias fechadas não têm isso, porque como elas não têm negociação, na Bolsa de Valores, então não precisa desse requisito, né? Ok, né? Então falei de classes aqui, né? Falei das classes. Opa, só para finalizar aqui as classes, né? Então, ó, a companhia pode querer personalizar as ações por classes em especial para manter o poder de voto, né? Aí dentro das ordinárias. Por exemplo, uma classe de ações será realizada por um seleto grupo que são dadas 10 votos por ação, né? LAC 10, né? Que é LAC 10, que é o cara que tem aquela ação, vale o quê? 10 votos, um exemplo, né? É uma diferenciação. Enquanto a segunda classe seria emitida para a maioria dos investidores, que são dados um voto por ação, ok? Quando há mais de uma classe de ações, as ações são tradicionalmente designadas por um número terminado em 5, 6, 7 e assim por diante, ok, né? Outra regra é que as ações ordinárias, ON, terminam em 3 e as preferenciais PN terminam em 4, né? Ok. Professor, então quem que define a quantidade das ações e o capital social? É o estatuto. Professor, pode ser alterado? Claro que pode ser alterado, né? Só pode ser alterado o quê? No próprio estatuto, né? Ou lei que autorize, né? O número e o valor nominal das ações somente poderão ser alterados nos casos de modificações do valor do capital social. E o valor do capital social é lá no estatuto, né? Ou da sua expressão monetária, de desdobramento ou grupamento de ações ou de cancelamento de ações autorizados nessa lei, né? Professor, como assim cancelamento, né? A companhia tem lá 1 bilhão tem 1 milhão de ações em circulação, tá? Ela acha que tem muitas ações dela em circulação. Então, o que ela faz? Ela compra no mercado, a gente vai falar desse assunto aqui na aula, tá? O artiguinho 111, a gente vai falar esse artiguinho 111 aqui, tá? Desse assunto aqui no 111, eu vou falar esse cara aí para vocês, né? Ela compra para quê? Ela compra e amortiza, tá? Ela amortiza dentro de um limite da lei. É claro que vai o quê? Aumentar o valor das demais ações, né? Então, existe um percentual que essa própria lei aqui estipula de alteração, né? Pronto, né? E agora, professor, agora vamos lá, o que cai em concurso, né? Vem comigo. Artigo 15. Artigo importantíssimo, 15, 16, 17 e 18. Tá? Leitura obrigatória 3 vezes, né? As ações conforme a natureza, dos direitos ou vantagens que confiram aos seus titulares. Então é o seguinte, as ações conforme a natureza dos direitos e vantagens. Então, você vai identificar a espécie da ação de acordo com os direitos e as vantagens que cada uma delas tem, que confiram a seus titulares são ordinárias. Professor, qual que é o direito? Qual que é a vantagem? É o cara que tem direito a voto, né? Ou seja, normalmente são aqueles caras que o ciclo normal das empresas para transformar uma monstruosa, uma butelona dessa aí, né?
O cara é uma limitada, né? Uma familiar, uma empresa, resolve fazer um IPO, né? A abertura do capital, né? Ou seja, essas ações com comando, com voz na Assembleia Geral, que é o órgão deliberativo máximo das SAs e o órgão deliberativo máximo das companhias, né? O que acontece? Ele tem direito a voto, né? Então isso passa a ser o quê? Natureza do direito. Tá? Normalmente são as pessoas que criaram a empresa, que fundaram, né? Aí essa empresa precisa o quê? Ela vai abrir o capital, ela está precisando de dinheiro. Ela vai criar um bloco, né? Ela vai criar um bloco aqui de ações o quê? Preferenciais. E é o seguinte, esse cara aqui, quem que é? O cara investidor, o cara que não quer saber da administração da Assembleia nada, ir lá participar de Assembleia nada. É o cara que está com um troquinho sobrando aí, vai lá e compra ação dessa companhia. Compra ação dessa companhia como investimento. Professor, qual que vai ser a vantagem dele se ele não vai poder votar nada, né? É o seguinte, ele vai ter preferência sobre o quê? Os lucros das empresas, sobre o quê? Os famosos dividendos. Dividendos da companhia. Então está aqui, né? Da companhia. Então, essas aqui são ações ordinárias, voto, né? Lucros, né? É claro que as ações preferenciais podem ser conversíveis em ordinárias. Então, em regra geral, ordinárias, o pessoal que já estava na empresa. Ou de fruição, né? Esse aqui são ações, né, que foram já resgatadas, amortizadas, né? Mas o cara ele fica o quê? Gozando aí, o gozo dos direitos da ação, principalmente em dividendos, tá? Ele pode participar de assembleia, não pode votar, claro, porque só pode votar são as ações ordinárias. Em regra geral, eu estou falando em regra geral, porque nós vamos ver aqui diversos casos aqui. Então, a gente tem muitos detalhes para a gente comentar. Bacana? Por hora, tem que saber, preste atenção, espécies de ações ordinárias, preferenciais e fruição. Classes, eu já disse para vocês que as classes é para a organização das ações, né? Tem mais, professor? Tem mais. Agora que vem. Né? Vamos lá, artigo 15º, muito importante, né? Parágrafo 1º. Né? As ações ordinárias da companhia fechada e as ações preferenciais da companhia aberta e fechada poderão ser de uma ou mais classes, né? Então, ele pode ser de uma ou mais classes, né? Então, tá aí para vocês. Você pode ter de uma ou mais classes de acordo com a gestão, né? Vamos lá. Importante, questão de prova. Esse cara cai. O número de ações preferenciais, PN, sem direito a voto ou sujeitas à restrição do exercício desse direito. Então é o seguinte, as ações preferenciais, a gente vai falar mais para frente, elas são preferenciais porque elas têm preferência sobre a distribuição dos lucros, dos dividendos, né? Só como ela tem essa preferência, essas ações preferenciais, somente as ações preferenciais, elas podem sofrer o quê? Uma restrição de direitos, né? Qual que é a restrição? Tá aqui, sem, eu vou colocar aqui, sem direito a voto. 2, ela tem direito a voto, só que ela está o quê? Sujeito à restrição desse exercício, ou seja, não pode votar para tudo, tá? Então, essas ações preferenciais, tá? Que são as ações sem direito a voto ou sujeitas à restrição desse exercício, direito não pode ultrapassar 50%. Não pode ultrapassar 50%. Entenderam, gente? Não pode. Então, você tem as ações ordinárias e você tem as ações preferenciais. As ações preferenciais com restrição de direitos, que o principal direito é o direito a voto ou a restrição desse direito, não podem ultrapassar a 50%, tá certo? Não pode, o controle acionário. Bacana, entenderam? Professor, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, a empresa está lá, quer abrir capital, ela já é uma monstra, ela é meio limitada, mas ela quer o quê? Ela quer ser global, né? Então, ela vai abrir o capital para quê? Normalmente, o quê? Para as ações preferenciais. Então, ele coloca ali, né? Não pode ultrapassar. Então, as ações preferenciais não podem ultrapassar 50%. Isso cai em prova de concurso, tá? Cai em prova de concurso. E agora, professor?
vamos dar agora um upgrade no nosso conceito das ações ordinárias, né? Então, ações ordinárias, você sabe que as companhias aí fechadas, elas podem aí ter diversas classes, né? Ok? Diversas classes, né? Ações ordinárias. E essas classes aí das ações ordinárias em função de, primeiro, então é o seguinte, tá? Conversibilidade em ações preferenciais. Então você pode colocar lá, né? Vamos ver. Lá que agora é uma empresa fechada, tá? Uma empresa fechada. Eu vou criar a classe 8, ó, né? Ou seja, a classe 8 são ações aqui ordinárias, né? Que, dada um período, elas podem ser convertidas em ações preferenciais. É claro que as ações preferenciais dão mais dinheirinho do que a outra, né? Ok. Ou, vamos lá, exigência de nacionalidade brasileira do acionista, né? Eu vou criar lá uma classe, tá? Classe 7. Sendo essa classe 7 ON, né, ordinária, é somente para brasileiros. Bingo. Ou, terceira e última, ou direito de voto em separado, tá? Então, vou criar aqui, ó, LAC 9, ON, ou seja, quem tem essas ações LAC 9 ON, essa classe aqui, para o preenchimento de determinados, ó, para o preenchimento para direito de voto em separado, para preenchimento de determinados cargos do órgãos administrativos, para presidente lá e diretores, por exemplo, né? Somente LAC 9 pode votar para os diretores de acordo com as regras do estatuto, né? Então tá aí, o legislador diz aí que para as ações ordinárias tem essas classes aí que podem ser criadas para as companhias fechadas, né? Parágrafo único, vem comigo. A alteração do estatuto na parte que regula a diversidade de classe, se não for expressamente prevista e regulada, requererá a concordância de todos os titulares das ações atingidas, né? Então tem que ter, tá, bacana, ok? Vem comigo, olha como já foi cobrado em prova. Caixa, Sens Gran Rio, 2012, cargo de escriturário, né? Ok. As ações constituem títulos representativos da menor fração do capital social de uma empresa, ok? Podendo ser classificadas em ordinárias e preferenciais. As ações ordinárias, ou seja, o comando da questão é nas ações ordinárias. A prioridade do recebimento de dividendos, falso. Por quê? Quem tem essa prioridade do recebimento de dividendos é o quem? São as preferenciais. Inclusive, nós temos dividendos fixos, né? Nós temos dividendos fixos aí e nós temos aí obrigatórios, né? Dividendo fixo e obrigatório. B, prioridade no reembolso de capital no caso de dissolução da empresa. Errado, né? No caso da falência da empresa, no encerramento das suas atividades, vão ter que restituir as pessoas que compraram as ações, que são capital social. Então, primeiro, paga-se as ações, resgatam, fazem o reembolso das ações preferenciais e depois fazem o quê? As ordinárias, né? Olha aí, né? Então é o seguinte, aqui é o quê? Ordinárias, né? C, permissão para revenda de qualquer tempo. Não, o cara ordinário aí tem certo requisito, né? D, direito de voto na Assembleia dos Acionistas, exatamente o grande privilégio aí, direito que tem, é o direito de voto. E, direito de compra de outras ações ordinárias, né? Aí tem aí uma prioridade, né? De ações preferenciais ou elas convertidas em ordinárias. Então, o gabarito super correto é letra D de dado, né? Letra D de dado, também uma questão aqui que exige aí certo conhecimento do candidato, gabarito, letra D de dado, né? E agora, prof? Agora nós vamos falar das ações preferenciais, né? Inclusive aquele exercício, ele deveria estar depois dessa explicação, né? Eu errei, né? Então vem comigo aqui, ó. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir, tá? Podem
consistir, né? Professor, podem consistir. Professor, por que eu fiz isso? Cara, lá na frente, daqui meia hora, né? Meia hora, daqui uns 25 minutos, 30 minutos, a gente vai fazer um exercício. E o exercício, o cara pegou esse podem e colocou devem. Mas é podem, então eu já coloquei em amarelo aqui para você prestar atenção. Vamos lá. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir. Ou seja, gente, ações preferenciais. Preferenciais vem de preferência, né? Que é um verbo. Quem tem preferência tem uma preferência de alguma coisa em relação a alguém. A alguém, essas preferências é em relação às ações ordinárias. Tá? Então, aqui elas têm preferências em relação às ações ordinárias, né? Agora, quais são esses tipos de preferência? O artigo 17, a gente vai mandar para vocês vários tipos de preferência. Vocês já sabem que as ações preferenciais, o primeiro vai ser o quê? O din-din, lucro, né? Dividendos. Certo? Ou seja, cara, você é a empresa, é SA, você está precisando de dinheiro. Você abriu seu capital, a pessoa vai ser acionista, sócia da empresa com ações preferenciais, não vai participar da gestão, não tem direito a voto. Mas o quê? O motivo que você vai dar para o cara é o seguinte: cara, coloca seu dinheiro aqui que você vai receber os seus dividendos. Então essa é a primeira preferência dele. Então a primeira preferência das ações preferenciais é isso. Prioridade nas distribuições do dividendo, do lucrinho, do dinheiro, do din-din. Que ele pode ser fixo ou ele pode ser um valor mínimo. Tá? Pode ser fixo, tá? Colocar um valor fixo ou um valor mínimo. Então é o seguinte, a primeira preferência das ações preferenciais em relação às ações ordinárias é isso. Prioridade na distribuição de dividendo. Esse dividendo pode ser fixo ou mínimo, são duas coisas diferentes. Cara, isso pode ser cobrado na prova. 2. Qual que é outra preferência, qual que é outra vantagem das ações PN? Prioridade no reembolso do capital com prêmio ou sem prêmio, ou sem ele. Professor, reembolso do capital. Que capital que é isso? É o capital social. Tá certo? Então é o seguinte, a empresa está se desfazendo, por exemplo, vai ter que indenizar o quê? O capital, os acionistas. Quem vai receber primeiro vai ser quem? Vai ser as ações preferenciais. Se sobrar dinheiro, recebe quem? As ações ordinárias de direito a voto. É muito simples, está certo? Qual que é a lógica? Qual que é o juízo de valor? Ora, ação ordinária é você que colocou os caras lá, cara. Você que colocou os caras lá, você que votou na Assembleia Geral, você que está lá, teoricamente, o que, ó? Você que participa da gestão, né? Está ali mais envolvido, né? Tem direito a voto. Então, o meu reembolso é primeiro. Professor, é uma ou outra? Não, pode ser as duas juntas. Olha aqui. Na acumulação das preferências e vantagens que tratam o inciso 1 e 2. Então, a ação preferencial ela pode ter prioridade de dividendo e ela pode ter prioridade de reembolso no capital. É uma garantia aqui da empresa, ok? Bacana? Fechou. E aí, professor, vem comigo. Parágrafo 1º. Professor, tudo bem. Já sabemos que é preferência do dividendo. E agora? Agora nós vamos detalhar mais ainda essas preferências, né? Já comigo. Independentemente do direito de receber ou não o valor do reembolso do capital com prêmio ou sem prêmio a ele. Tá? Esse cara aqui é o inciso 2 do 17. As ações preferenciais sem direito a voto é um tipo, ou com restrição ao exercício desse direito. Somente serão admitidas a negociação no mercado de valores mobiliários se elas for atribuídas pelo menos uma
das seguintes preferências, né? Então é o seguinte, só pode... como ela não tem direito a voto, tá? Como ela não tem direito a voto, está sendo restrito, né, independente do reembolso, o que está falando? Só pode ser considerado um valor mobiliário autorizado pela CVM se ela tiver uma das vantagens lá. Vantagens em relação a quem? Vantagens em relação lá das ações ordinárias, que são 3 vantagens. Primeira, olha só, direito de participar do dividendo, do lucro da organização, da companhia, a ser distribuído correspondente a pelo menos 25% do lucro líquido do exercício, calculado na forma do artigo 202, de acordo com o seguinte critério. O artigo 202, eu lembro muito bem do meu tempo de contabilidade avançada, que o professor explicava lá o LALUR, né? Lembra? LALUR, né? Então não precisa ler o 202, né? É para apuração do LALUR, né? Então 25% do lucro líquido do exercício, com o seguinte critério. Primeiro critério, são 2 critérios aqui. Prioridade no recebimento dos dividendos mencionados neste inciso corresponde a, no mínimo, 3% do valor do patrimônio líquido da ação. Então, esse 25%, cara, tem que corresponder, no mínimo, 3% do patrimônio líquido da ação, né? B. Direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de estas assegurado o dividendo igual ou, no mínimo, prioritário, estabelecido em conformidade com a linha A, de 3%. Bacana. Então, essa aqui é a primeira, 25%. 2. Direito ao recebimento de dividendo por ação preferencial, pelo menos 10% no maior do que atribuído de cada ação ordinária. Ou seja, conclusão, né? O valor do lucro da preferencial é maior da distribuição do dividendo do que a ordinária. E, finalmente, nós temos o terceiro item aqui, o direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, nas condições previstas no artigo 154A, assegurando o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias, né? Ou seja, alienação de controle. A companhia ela vai abrir o seu controle acionário, ações ordinárias, né? Para o quê? Para vender essas ações para as pessoas terem um controle de voto, né? Então ele vai ter o quê? Ele tem um direito de participar dessa conversibilidade, dessa aquisição do controle acionário. Bacana? Então essas aqui são as vantagens específicas para as preferências. Professor, artigo 254A. Então o artigo 254A vai ser o artigo que vai falar da alienação do controle, da alienação direta ou indireta do controle. O que diz isso? A companhia está abrindo o seu controle. De companhia aberta, somente poderá ser contratada sob condição suspensiva ou resolutiva. Ó, lá do direito civil, né? Suspensiva até quando, né? Resolutiva depois de determinada resolução, de que o adquirente se obriga a fazer a oferta pública de aquisição das ações com direito a voto, ou seja, essa alienação é das ações ordinárias, né? De propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço mínimo igual a 80% do valor pago por ação com direito de voto, integralmente do bloco de controle, né? Ou seja, está abrindo, está mudando o bloco controlador da companhia, muito aí nas ações aí de cisão, tá certo? Corporação, essas coisas aí. Esse 80% é o que? O valor mínimo, ou seja, o cara pode conceder um desconto de... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção, nós aqui da Lá Concurso, nós somos um grande
player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos para reserva de cadastro, reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar a interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45, mas você vai pegar o valor da promoção. Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês, e fala, eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lac falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30. Tá bom, meus amigos? Pode confiar, este curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na LAC.